Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra contar a história de como eu vim parar aqui na Espanha. Eu nunca tive esse planejamento de eu quero morar na Espanha, então é uma história um pouco curiosa. E aí eu sei que algumas pessoas têm a curiosidade de saber, pessoas que me acompanham aqui no Instagram. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal pra dar aquela ajudinha e também pra acompanhar os vlogs que eu coloco e algumas dicas pra quem quer emigrar pra cá também. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que se chama São Borja, que fica mais ou menos umas 8 horas de ônibus de Porto Alegre, então é bem afastado, tá pertinho da Argentina, e eu nunca tinha saído de casa pra morar em outro lugar. E aí, o que aconteceu? Em 2014, quando eu terminei a universidade, nessa época eu tinha um namorado brasileiro que queria estudar em Portugal, fazer o mestrado dele. Tudo bem, a gente decidiu que a gente ia ficar longe por um ano. No caso eram 2 anos, só que um ano é a dissertação. E daí o plano era ele voltar para o Brasil depois, enquanto eu terminava o meu curso na universidade, né? Só que o que aconteceu? Quando ele chegou em Portugal, ele me comentou que o mestrado lá era profissionalizante, não era um mestrado acadêmico, que não era o meu perfil. Eu nunca tinha sonhado em fazer um mestrado, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta dessas coisas mais acadêmicas, né? Eu gostava mais do profissional mesmo, então eu acabei me interessando. E como eu não tinha nenhum plano de depois da universidade, eu conversei com a minha mãe pra ver se ela topava me ajudar nesse período que eu ia fazer o mestrado lá. E ela topou, só que no início a gente não pensava assim que eu ia passar, porque a gente sabe como é difícil passar no mestrado no Brasil, porque como é mais acadêmico, você tem que ter um currículo bem diversificado, digamos assim. E o meu não era tanto, só que eles não exigiam tanto justamente por ser um curso profissionalizante, né, não acadêmico. Então eu passei, foi meio tudo rápido assim, porque por mais que eu me inscrevi, não tava com aquela esperança de que eu ia conseguir passar. E aí passei. Tive que fazer tudo correndo, meu passaporte, tive que ir pra Porto Alegre pra pedir o visto de estudante, e aí tudo correndo. Fui em janeiro ou fevereiro de 2015, eu cheguei em Portugal. E, gente, assim, olha, o bom é que eu tinha alguém me esperando lá, então dava aquele medo, aquele frio na barriga dessa mudança de país, né? Porque eu nunca tinha saído de casa. Só que acho que você ter alguém te esperando lá, que seja um amigo, um namorado, um parente, dá aquela tranquilidade, né? Porque você sabe que você não vai estar sozinho. Então, quando eu cheguei, eu tava, tipo, ilusionada, assim, achava tudo lindo, maravilhoso. E eu fui pro interior de Portugal, uma cidadezinha que se chama Covilhã. Por quê? Porque o custo de vida é mais barato e porque não era tão difícil entrar nessa universidade, né? Acho que hoje em dia já tá mais concorrido. E a partir daí, me apaixonei por Portugal. Cheguei, fui morar numa residência de estudantes, que no caso você divide quarto com outras pessoas, né? Era um mini apartamentozinho que eu dividia quarto com uma brasileira e no quarto do lado tinha 2 espanholas. E até então eu nunca imaginei que o meu destino ia ser parar na Espanha, né, gente? Fui tendo essa experiência de morar em outro país, né? Foi caindo a realidade de tu poder viajar, porque não tava tudo tão longe. Porque só quem mora no interior sabe como é difícil você viajar, porque querendo ou não, você vai gastar muito dinheiro, que tá longe de tudo. Fiquei 2 anos e meio em Portugal. Eu decidi que eu queria fazer um estágio Erasmus. O que é isso, gente? Pode ser uma bolsa de estudos ou de estágio. No caso, eu escolhi de estágio, que eu fiz depois que eu terminei o mestrado. Todo mundo que faz um curso em Portugal, ou na Espanha, ou em qualquer país da União Europeia tem o direito, né, dessa bolsa. Então, uma recomendação para quem já mora aqui. E por que eu escolhi Espanha? Eu até pensei em algum momento algum país que falasse inglês para aprender, né? Só que eu tinha um pouquinho de medo e a Espanha estava mais pertinho. Conhecia pessoas que já tiveram a experiência na Espanha e gostaram muito, então eu decidi pela Espanha. Só que eu decidi não em Málaga, eu decidi em Múrcia, porque como você tem que ter referência de onde você quer trabalhar, você que tem que fazer tudo. Você encontra a empresa, você contata a empresa e você manda todos os documentos para preencher. Então a universidade, a única coisa que ela faz é o processo seletivo e depois te pagar, né, porque você tem o direito, no caso na Espanha são 350 euros por mês do tempo de estágio. Aí fui eu pra Múrcia, só que nessa época o meu ex-namorado, ele não tinha vontade de fazer estágio, ele queria voltar pro Brasil pra seguir a carreira dele, só que como ele tinha mais uns meses aqui, eu convenci ele de vir pra Espanha também, só que ele veio pra Málaga, que tinha alguma relação com o trabalho dele e tal, então ele veio pra Málaga e eu fui pra Múrcia, só que ele ia ficar só 3 meses e eu ia ficar 5. Não, ele ia ficar só 2 meses. E eu 5 meses. Então, o que aconteceu? Eu fui pra Múrcia
toda feliz, assim, com muito medo, porque foi a primeira viagem que eu fiz 100% sozinha, né? E eu odiei, gente. Eu odiei Múrcia. Mas, na realidade, eu sempre digo assim, eu acho que eu não odiei a cidade. Eu odiei a experiência, porque o lugar que eu tava eram 9 horas de trabalho por dia, o que era meio estranho, mas não tinha nada pra fazer. E os donos nunca estavam, então eu não tinha com quem conversar, eu não tinha nada pra fazer. Aí eu pensei, eu nunca vou aprender nada aqui, porque eu trabalhava das 9 à 1 da tarde e das 4 às 9 da noite. Então, quando que eu ia ter um momento pra conhecer as pessoas, né? Final de semana, mas eu tava bem desanimada. Só que daí, normalmente, o estágio Erasmus, às vezes demora um pouquinho pra te pagar. Eu não tinha recebido ainda esse dinheiro. E o que aconteceu? Eu liguei pro supervisor da universidade e falei, eu posso trocar de estágio? E ele falou, pode, mas tem que ser pra ontem, rápido, antes que entre esse dinheiro pra você. Só que quando eu perguntei pra ele, eu não tinha planejado, assim, tipo, o que eu vou fazer. Eu tinha conhecido Málaga e me apaixonei por Málaga, só que eu não tinha um plano de onde eu vou trabalhar. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na universidade, que o meu ex-namorado também estava, com outro professor, e também surgiu a oportunidade de trabalhar numa escola de idiomas aqui em Málaga também. Aí eu fiquei na dúvida desses dois. Tinha incentivo por parte do meu ex-namorado pra ser na universidade. Só que, gente, eu nunca me identifiquei com esse perfil acadêmico. Então eu acabei escolhendo o outro. Escolhi, sim, trabalhar numa escola de idiomas, porque eu pensei que ia ser uma ótima oportunidade pra aprender o espanhol, que eu acho que ia me servir mais pro meu futuro do que um estudo acadêmico, escrever artigo e tal, que não era uma coisa que eu queria seguir, né? Então, escolhi fazer estágio. E, gente, ô decisão boa que eu tomei, né? Porque até hoje eu tô na empresa. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui eram 5 meses. E eu pedi mais tempo. Eu pedi mais 7 meses. Porque você pode fazer até 1 ano de Erasmus. É o período máximo que eles te dão a bolsa. Foi aprovado. Então eu acabei ficando. Obviamente a minha relação terminou, gente. Porque a gente não queria a mesma coisa. Ele voltou pro Brasil e eu fiquei aqui. Inclusive, quando terminasse o meu estágio, eu ia voltar pra Portugal pra trabalhar. Até então, tudo bem. Gente, a minha experiência Erasmus aqui foi maravilhosa. Típica experiência Erasmus, que tu trabalhava 6 horas, mas conheci muita gente, fiz muita festa, muita bebedeira. Eu acho que todo mundo que tem essa questão do intercâmbio acaba passando por essa experiência, né? E eu recomendo muito porque foi ótimo. Aprendi inglês quando eu cheguei, aprendi espanhol, porque quando eu cheguei não sabia nada, só português. E muitas pessoas perguntam, né, dá pra se virar com portunhol? Aí eu digo, depende do que você tá indo fazer. Porque se você vai trabalhar sem ser estágio, eles vão exigir que você tenha um nível avançado de espanhol, né? Mas como no meu caso era estágio, eles aceitaram que o meu espanhol não existia quase. E aí, em setembro de 2018, eu conheci o André, que é o meu namorado, que ele é ucraniano, mas tem nacionalidade espanhola agora. E aí eu quis ficar mais ainda, né? Porque a gente tem aquele incentivo de quando você conhece alguém, você quer estar com essa pessoa. Já amava a Espanha e ainda me apaixonei, aí quis ficar mesmo. E o que aconteceu? Eu tinha aquele medo de ficar? Tinha. Porque eu pensava, o que eu vou fazer pra conseguir ficar aqui? Porque eu não quero ficar legal. Eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, gente, então nem sempre, assim, eu sou uma pessoa ansiosa no ponto de que eu não conseguiria, eu acho que ficar legal aqui, porque eu fiquei toda hora com medo e tal. Só que daí a gente teve a sorte que, acho que quando a gente tava uns 3 meses juntos, 4 meses talvez, o meu namorado conseguiu a nacionalidade espanhola, porque ele não tinha até então, ele só tinha a permissão de residência. E mesmo que ele já morasse aqui 10 anos, o acordo com a Ucrânia é um pouco diferente, não é que nem do Brasil, que 2 anos morando aqui a gente pode pedir a nacionalidade, né? Então foi meio que sorte, digamos assim, porque ele e a irmã dele pediram na mesma época, só que o dele saiu antes, justo quando eu tava precisando, basicamente. E aí a gente decidiu fazer pareja de hecho pra que eu pudesse ficar aqui. Então eu acho que foi um pouco de sorte, de destino, e também ele confiou muito em mim, porque, gente, a gente tava pouco tempo junto. Acho que daí já fazia uns 5 meses junto. E, sei lá, em algum momento ele podia pensar que eu tava com ele só pelo interesse. Por sorte, eu digo pra ele, né, que a gente se conheceu, ele nem tinha nacionalidade. Então, e ele me conhecia, então ele nunca viu esse interesse. Porque o meu plano era voltar pra Portugal, né, eu também não estaria descontente de estar morando em Portugal, porque eu amei a experiência lá, só que realmente eu preferia a Espanha pelo estilo de vida mais animado. Então, eu me apaixonei pela Espanha. E aí, o que aconteceu? Quando meu namorado conseguiu a nacionalidade, a gente pediu uma coisa que se chama pareja de hecho, que é mais ou menos uma união estável, mas mais simples, digamos assim, porque não te dá nenhum direito de casado que a união estável te dá, né? E aí é um papel que um dia eu posso fazer um vídeo se alguém quiser
saber um pouco mais sobre essa opção, que comprova que vocês moram juntos. No caso, a gente não morava junto ainda, só que ele tava sempre na minha casa, sempre. Tipo, ele vinha sexta e ficava até domingo, e durante a semana ele vinha várias vezes. Então, basicamente, a gente tava morando junto sem combinar. Tipo, ele simplesmente vinha e ficava. E eu dizia, fica, e foi ficando aqui, e afinal a gente começou a morar junto sem aquele planejamento de, o que você acha da gente morar junto? Quando a gente viu, simplesmente a gente já tava morando junto. E aí demorou uns 5 meses mais ou menos pra eu ter minha residência depois de que eu tinha esse papel. E aí eu tinha muito medo, porque eu nunca considerei que eu fiquei ilegal aqui, porque justo quando o meu visto de Portugal ia vencer, que no caso me permite estar dentro da União Europeia, né, eu consegui esse papel de pareja de hecho, e aí o homem explicou, anda com esse papel, porque daí você não vai estar considerado ilegal, porque você tem esse trâmite que está em processo, né, ainda. E até aí tudo bem, então eu andava com esse papel, mas aqui não é tão comum, gente, eles não costumam, assim, parar você na rua e dizer, quero ver os seus papéis. Acho que pode acontecer, mas nunca escutei ninguém que passou por isso. Foi um processo difícil, porque eu sou uma pessoa ansiosa, gente. Eu gosto de fazer tudo direitinho, de ter tudo, assim, no mais certo possível. E aí me dava um pouquinho de ansiedade essa coisa de ainda não ter os papéis. E daí, no caso, tinha vencido o meu de Portugal. E aí eu não podia sair da Espanha, porque como eu só tinha esse papel, em qualquer outro aeroporto o papel não era válido. Ele era válido aqui na Espanha só, né? Então eu não podia voltar pra casa pra visitar. Tinha que ficar aqui esperando. Mas por sorte, quando eu pedi a residência, logo assim no dia já saiu meu número de segurança social, que é o número que te permite trabalhar. E no mesmo dia o meu chefe me fez um contrato de trabalho, que era onde eu fazia o meu estágio. Então eu acabei ficando na mesma empresa. Nunca passei por um processo de procurar trabalho aqui. Quer dizer, agora eu tô procurando pra trocar, mas foi tipo tudo muito acontecendo. Por isso que eu digo assim, sabe? Às vezes o destino te leva a algum lugar, porque eu não tinha esse plano e esse sonho de morar na Espanha. Quando eu comecei com o meu sonho, era tipo, eu quero ficar em Portugal. Porque quando eu terminei a universidade, eu tava assim, deixa a vida me levar, né? Não tinha nenhum plano, assim. Talvez eu pensava em morar em São Paulo, trabalhar em alguma revista, alguma coisa assim. Mas não tinha aquele foco. Eu tava meio perdida, digamos assim. E na Espanha eu me encontrei, né? Porque eu sabia que eu queria estar aqui. Né? Eu não queria voltar para o Brasil e morar lá outra vez. Eu queria morar aqui ou em Portugal. E o que eu posso dizer a partir da minha experiência, gente, é que tem que experimentar. Porque, por exemplo, quando eu fui pra Múrcia, eu tive essa experiência tão ruim que eu tinha aquela impressão de que eu odiava a Espanha. Até que eu vim pra Málaga e aí descobri uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente, às vezes, não pode se basear só numa experiência que a gente tem. Talvez testar coisas diferentes. Porque não é uma garantia de que você vai amar mudar de país. Mas também uma cidade que você conhece ou um trabalho que você conhece não baseia toda a sua vida nisso, né? Então eu acabei conseguindo trocar de trabalho e fui muito, muito feliz com isso. Não me arrependo nem um pouco da minha decisão e também não me arrependo da minha decisão de ficar aqui sozinha, por mais que eu fiquei com aquele medo, porque foi a primeira vez que eu tinha ficado sozinha mesmo, foi aqui na Espanha. Eu me senti assim livre, sabe? No sentido de que, eu sou capaz de fazer as coisas sozinhas. Claro que a gente tem as nossas limitações quando a gente tá em outro país, tipo, a saudade da família nunca passa. Já vai fazer quase 7 anos que eu tô fora do Brasil e é uma coisa que você nunca se acostuma. Você se adapta, mas você não se acostuma. Você sempre vai sentir a falta da sua família, então, pra quem se pergunta sobre isso, não tem o que você faça que vai fazer amenizar isso. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Tô nessa também de deixar a vida me levar, porque eu sempre quis fazer planos e seguir tudo tão bonitinho que não deu certo. Olha onde é que eu tô. Onde eu nunca imaginei na minha vida, né? Então, por isso que eu digo, gente, deem oportunidades pras ideias de vocês, mas estejam abertos à mudança e acreditem em vocês. É meio clichê dizer isso, mas eu sei como é se sentir incapaz de fazer algo sozinho. E a minha vinda pra cá transformou isso. E me permitiu conhecer uma pessoa maravilhosa também. Inclusive, eu quero fazer um vídeo contando a história minha e do Andy, né? Que é um pouquinho larga, é um pouquinho complicada. A gente passou alguns momentos. E eu nunca imaginei que eu teria um relacionamento com alguém da Ucrânia, né? Imagina. Eu acho que eu fui me surpreendendo com tudo que foi acontecendo. E fui querendo ficar. E até hoje tô aqui, gente. Nunca mais fui embora. Tudo por causa de um estágio, vocês imaginam? E por causa de um ucraniano. Eu sei quanto eu sou privilegiada, gente, porque eu tive a oportunidade de ficar em Portugal com a minha mãe me ajudando. Então, acho que eu nunca
estaria aqui se não fosse pela minha mãe, de nenhuma maneira, não teria como me manter sozinha. E o que eu fazia? A minha mãe me mandava um dinheiro fixo pra Portugal. Ela não tinha como mandar por quantidade de euros, porque o euro tá sempre mudando, né? Na época era 13 e pouco, 4 e pouco. Olha a diferença, gente. Agora tá 6 e pouco. É pra morrer agora, né? De tão caro que tá. Então ela me mandava um dinheiro fixo em reais. E aí, cada mês, então, dependendo da quantidade de euros que eu tinha. A sorte que por ser no interior, era mais barato o custo de vida. E aí, olha, quando vocês estudam em outro país, procurem se informar sobre bolsas, porque quase ninguém sabia dessa, só que os brasileiros descobriram que tinha uma bolsa que era tipo quando você trabalha na universidade e eles pagam a sua propina, que eles chamam lá, a propina, que é a mensalidade da universidade. Você trabalhava 10 horas na universidade. Eu trabalhei na limpeza das residências, que inclusive eu morava, então era 10 horas que eu podia dividir como fosse, e aí eles pagavam pra mim isso. Então era 100 euros por mês que eu não tinha que gastar e acabava tendo mais dinheiro pra mim, né? Outra coisa que eu fazia também, quando eu quis vir pra Espanha, a minha mãe não tinha como me mandar mais dinheiro. E quando você muda, você tem que pagar o calção. No caso, a bolsa, apesar de que eu ia receber dinheiro, ele só entrou no segundo mês que eu tava aqui. Então, eu tinha que vir de alguma maneira, só que eu não tinha dinheiro sobrando. E aí, eu fiz? Eu comecei a trabalhar num café em Portugal. Uma amiga minha trabalhava num lugar e disse que tava precisando de alguém. E foi ótimo, gente. O primeiro trabalho que eu tive foi bem ruim. Eu trabalhei numa empresa de um brasileiro que me humilhava todo mundo. Ninguém ficava nessa empresa. Todo mundo, ele chamava de burra, chamava de ignorante, gritava com a mulher dele. Foi uma experiência bem ruim, assim. E no início eu não tinha noção de quão ruim era essa pessoa. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia assim, eu não sou capaz de fazer esse trabalho, sabe? Tipo, que pessoa inútil. Como que eu não sou capaz de fazer esse trabalho? Mas não era pelo trabalho, era por aquela energia, aquele tá todo o tempo gritando com você e tal. Então eu acho que eu fiquei menos de um mês e logo uma semana depois eu comecei a trabalhar nesse outro lugar. E foi incrível, gente. O horário não era muito bom, porque eu trabalhava das 8 da noite até as 3, 4 ou 5 da manhã, depende do que tinha pra fazer, né? Só que o ambiente era incrível, era um casal português, e aí tinha minha amiga brasileira que trabalhava lá também, então a gente se dava muito bem. Foi assim, olha, eu amo essa época. E aí eu consegui juntar o dinheiro pra poder vir, que era pagar passagem de ônibus, que não era muito caro, mas pagar 2 meses de aluguel, que era 250 euros, então era 500 euros. E também viver aqui, né, ter um pouco de dinheiro pra poder até eu receber a bolsa. Porque eu já não queria mais pedir dinheiro pra minha mãe, eu queria já, tipo, ela já me ajudou no meu mestrado, acabou, eu quero começar a ganhar dinheiro pra não ter que depender mais dela, né. E graças a Deus ela sempre me apoiou, me ajudou. Outra coisa que me ajudou muito quando eu tava sozinha aqui foi ela sempre deixar claro pra mim que se eu não estivesse feliz, eu tinha pra onde voltar. Então, eu nunca me senti aquela coisa, meu Deus, eu nunca mais vou poder sair daqui. Sabe, eu sempre senti que se algo desse errado, eu podia voltar pra casa sem nenhum problema. Então, isso dá uma segurança, assim, muito boa, né? Então essa é a minha história, espero muito que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo. Ou me segue lá no Instagram, que eu tô sempre me comunicando com as pessoas por lá, respondendo dúvidas e tal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, que me ajuda um monte. E deixa aquele like, que também ajuda a distribuir esse vídeo um pouquinho melhor. E era isso. Um beijo e até o próximo.